Olá, boa tarde, turma do sexto ano. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje, terça-feira, dia 1º do mês de setembro. Então, nós vamos relembrar o nosso conteúdo da aula passada. E além de relembrar o nosso conteúdo, nós também vamos ver algumas informações a mais, mas que são bem poucas. Como vocês mesmos devem ter percebido, né? Esse capítulo é muito pequeno, ele é bem pequeno mesmo, não tem muitas informações, mas não é por isso que ele deixa de ser importante, não é? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai relembrar. Vocês lembram a importância da atmosfera? Então, a atmosfera ela possui inúmeras importâncias e sem ela seria impossível a vida na Terra. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que todo ser que respira gás oxigênio são seres aeróbios, certo? Essa palavrinha, galera, ela é muito importante, certo? Aeróbios. Aeróbios. Não é aeróbicos não, certo? Aeróbios. Esses seres aeróbios, galera, são seres que utilizam oxigênio para fazer respiração. E a respiração é um processo energético. Isso significa que esse processo mantém esses seres vivos, mantém eles em vida, não é? Então, nós somos um desses seres que retira oxigênio da atmosfera para sobreviver. Nós somos seres aeróbios, ok? E muitos outros seres também, além da gente, precisam desse gás tão importante. Então, essa é uma das importâncias da camada da atmosfera. A gente só respira porque a gente está dentro dessa cúpula, vamos dizer assim, não é? E outra coisa, o voo dos pássaros, né? Como a gente falou na aula passada, os pássaros só conseguem voar, não é? Por conta da camada da atmosfera, que permite que eles voem e ao mesmo tempo que eles estejam dentro do planeta, que eles não saiam do percurso, né? Por conta de alguma tempestade. Por exemplo, alguns planetas, eles sofrem bastante com tempestades solares, tempestades de ventos, por conta da falta de uma camada, ok? De uma camada de gases que recobra esse planeta, ok? Então, outra importância que a gente sempre fala é a questão da retenção dos raios ultravioleta. Esse é um dos pontos mais importantes de se falar. A camada da atmosfera, ela retém parte, não todo, parte dos raios ultravioletas. Isso é importante por quê? Por conta do efeito estufa. O efeito estufa, de novo, repetindo para vocês, não é um problema. O efeito estufa, na verdade, é o que nos mantém vivos. E o efeito estufa é a questão de o planeta ficar quentinho na medida certa, por conta que os raios solares entram no planeta e não voltam novamente, ou seja, eles ficam retidos. Isso faz com que o nosso planeta esquente, mas esquente de uma forma adequada, certo? Permitindo que a gente viva sem congelar. Então, essa é a importância do efeito estufa. Ele é uma coisa boa, certo? Não é uma coisa ruim. E o que é a coisa boa? É o excesso de gases na camada da atmosfera, e aí o efeito estufa vai ampliando esse poder de reter os raios ultravioleta. E essa retenção, além da conta dos raios ultravioletas, vai aquecer o planeta de uma forma que não é legal, porque vai acontecer um superaquecimento. Esse superaquecimento deixa o planeta tão quente que aí fica mais difícil, né? A vida na Terra. E, inclusive, fica difícil também da manutenção dos recursos naturais, como, por exemplo, a água. Então, lembrem-se que efeito estufa é uma coisa necessária, porque o efeito estufa é a retenção dos raios solares para que o planeta tenha uma temperatura adequada, e o problema, na verdade, é o excesso de gases na camada da atmosfera. E gases esses que a gente emite, não é, com a queima de combustíveis fósseis, principalmente, ok? E sobre a camada de ozônio, né, que vocês já sabem que a camada de ozônio fica aqui na estratosfera, segunda camada da atmosfera. A camada de ozônio, ela também é
ela é muito importante justamente para isso, para a retenção dos raios ultravioletas. Acontece que, como vocês já sabem, a camada de ozônio possui buracos, isso por conta dos CFCs. A gente viu que são CFCs, né, na aula passada, carbono ligado, um átomo de carbono ligado a um átomo de flúor, ok? Na verdade, átomo de cloro e rodeado de átomos de flúor, ok? Então, esse composto, galera, ele acaba roubando alguns átomos de oxigênio da camada de ozônio. E aí o que acontece? Essa camada acaba tendo buracos, ok? Essa molécula aqui eu vou apagar, né, porque ela não é tão importante para a gente. Ela é apenas importante a ideia, certo, do que os CFCs causam. Eles também são chamados de CFCs, ok, galera? Dessa forma aqui, ó, CFCs. É assim que se escreve. Eles também são chamados dessa forma. E é por conta disso que a gente tem buracos na camada da atmosfera e isso faz com que os raios incidam diretamente aqui na superfície, ok? E agora, galera, vamos lembrar um pouquinho das camadas da atmosfera, né? Vocês lembram que a camada que está exatamente em cima da gente, não é? Ou seja, a primeira camada da atmosfera é a troposfera. Então, lembrem-se disso, vocês vão ser extremamente perguntados com relação às camadas da atmosfera. Então, troposfera é a primeira, a segunda é a estratosfera, e ela é muito importante porque ela tem a camada de ozônio. A mesosfera é a camada exatamente do meio, é a terceira camada. A termosfera é uma camada onde as temperaturas atingem altos valores. E, por último, a exosfera, que é a camada mais externa, que só possui hidrogênio e hélio, ou seja, essa camada não é nem um pouco respirável e é ela que faz essa divisão entre o planeta e o espaço sideral, ok? E vocês sabem também, né, que quanto mais a gente sobe, mais o ar é rarefeito, ou seja, vamos imaginar um alpinista, não é? Uma pessoa que gosta de escalar montanhas. Quanto mais ele subir, mais dificuldade ele vai sentir de respirar. Por que ele vai sentir essa dificuldade de respirar? Porque quanto mais alto ele subir, menor vai ser a concentração de oxigênio, certo? Então ele vai ter essa dificuldade de respirar. Outra coisa importante de se falar, galera, que sempre no sexto ano a gente vê, quando a gente para parte desse conteúdo, é a questão da pressão. Então, olhem só, imaginem que essa linha em vermelho aqui seja a camada da atmosfera que divide a troposfera e a estratosfera, ok? Então, imaginem que existe um alpinista exatamente no topo da montanha, mas também existe um alpinista que está aqui, ó, um pouco mais embaixo. Qual deles está submetido a maior pressão? Ou o que está submetido a menor pressão, não é? O que está submetido a pressão menor é o alpinista de cima. Olhem só, é só vocês pensarem comigo. A coluna de ar que está na cabeça, que começa a partir da cabeça do alpinista até a camada da atmosfera, é maior em qual caso? Nesse caso aqui, ó, olhem só. A coluna de ar que está em cima da cabeça do alpinista até a camada da atmosfera é bem menor nesse caso. Nesse caso aqui, olha só, ele está mais embaixo. Ele está mais embaixo da montanha. Então, ó, a camada de ar é maior. Isso significa, galera, que a pressão é muito menor aqui. Então, essa pressão baixa, não é? Vamos dizer assim, essa pressão, ela pode causar até problemas no ouvido, né? Algumas pessoas sentem o ouvido, alguns zumbidos estranhos, não é? Por conta dessa diferença de pressão. E sem contar também no ar rarefeito. O ar rarefeito é a ausência de oxigênio, a diminuição da concentração de oxigênio. Ok, galera? Então, esses são os conceitos mais importantes quando a gente fala de camada da atmosfera. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula e hoje nós vamos fazer exercícios. Ok, galera? Talvez próxima semana a gente vai falar um pouco de poluição para a gente dar continuidade, certo? A esse conteúdo. A gente vai falar de poluição da camada da atmosfera para vocês entenderem ainda mais essa diferença entre efeito estufa e o superaquecimento do planeta.
Então, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.